Meus irmãos, nossa meditação hoje, nós iremos fazer no livro de Provérbios, no capítulo 1. Vamos ler o capítulo 1 inteiro. Provérbios, capítulo de número 1. Amém? Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivos inocentes. Traguemo-los vivos, como abismo, e inteiros, como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa. Lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Guarda das suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, ó nécios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei, e vós recusastes, porque estendi a mão, e não houve quem atendesse. Antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porquanto aborreceram conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas os que me deram ouvidos, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai bendito, texto maravilhoso. Te agradecemos pela tua palavra, Deus. Abre o nosso entendimento, nos dê clareza,
Fala conosco nesta noite, Pai. Sabemos que o Teu Espírito é bem-vindo neste lugar. Sabemos que o Senhor está no nosso meio e tem desejo de nos ensinar. Pai, que saiamos daqui hoje edificados, transformados pelo poder da Tua palavra. Pois sabemos que a Tua palavra é mais afiada do que uma espada de 2 gumes, muito poderosa para dividir alma e espírito juntas e medulas. E discerne, ó Deus, tudo que há no nosso coração e na nossa mente. E conserta, ó Deus, tudo conforme a Tua soberana vontade. E assim, Deus bendito, oramos ao Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. O texto vai começar, o primeiro versículo, dizendo: Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Ele então, no seu primeiro versículo, ele já nos indica quem é o autor destes provérbios que nós temos lido no livro de Provérbios. Contudo, Salomão não foi o autor de todos os provérbios que estão aqui registrados no livro de Provérbios. Por exemplo, dos capítulos 25 a 29, você vai ver os provérbios dos homens de Ezequias, que escreveram em 700 anos antes de Cristo. Você vai ver nos provérbios 30 e 31, Agur, filho de Jaque, rei de Lemuel, também você vai ver esses autores também dos livros de provérbios. Mas podemos dizer que praticamente quase todo o resto é de Salomão. Por isso que não é errado a gente falar que o autor de provérbios é Salomão, sem dúvidas, tá certo? Por causa da sua vasta participação em todo este livro. O livro de Provérbios, ele é a consequência, ele é o fruto do pedido de Salomão a Deus, registrado em 1 Reis, capítulo de número 3. Os irmãos lembram quando o seu pai morreu, e então ele foi ter que assumir o reinado. E qual foi o pedido que Salomão fez a Deus? O que foi que ele pediu a Deus? Sabedoria. Ele estava diante de um grande desafio, de um grande dilema, e de forma muito sincera, Salomão então diante de Deus disse: Senhor, me dá sabedoria, porque meu desejo é conduzir este povo sabiamente. Senhor, eu desejo direcionar este reinado debaixo da tua sabedoria. E então, toda a sua experiência vivida no seu reinado, no seu dia a dia, através das suas imensas responsabilidades, diante da sabedoria divina que foi dada a ele, Salomão então ele escreve vários provérbios que nos ajudam a lidarmos com as mais variadas e diversas situações da vida e do dia a dia. Se você ler o livro de Provérbios, e eu aconselho você a fazer isso, você vai ver o quanto ele é rico de conteúdo, de informações diversos, nos ensinando sobre várias coisas sobre a vida, sobre como criar filhos, como ser um bom marido, como ser esposa, como ser um bom jovem, como ser um bom governante. Ele fala sobre diversos assuntos nesse livro de Provérbios. Então, a sua sabedoria lhe deu uma sabedoria prática para o exercício do seu dia a dia, dos seus afazeres. Salomão, ele proferiu mais de 3.000 provérbios, sendo que a maioria deles não se encontra neste livro. Aqui nós podemos dizer que foram registrados somente aqueles que o Espírito Santo quis que tivéssemos acessos. Os provérbios de Salomão são tão palavra de Deus como qualquer outro texto ou livro da Bíblia. Às vezes a gente tem uma tendência de olhar para os livros poéticos e não considerá-los tão palavra de Deus como os outros. Mas os provérbios de Deus, eles são tão palavra de Deus como qualquer outro texto bíblico. Portanto, nós podemos afirmar que o livro de Provérbios também é o poder de Deus para a salvação. Amém? Sim ou não? Sim. Toda a palavra de Deus ela é inspirada e toda a palavra de Deus essa é o poder de Deus para a salvação, conforme Paulo disse em Romanos 1,16. E com certeza o livro de Provérbios é o poder de Deus para a salvação. E talvez você pergunte: salvação em Provérbios? Como assim, pastor? O senhor quer dizer que então alguém é capaz de pregar os provérbios de Salomão e alguém se converter? É isso mesmo que eu estou querendo dizer. Mas segura aí só um instante,
que você vai entender melhor isso um pouco mais à frente. E a história de Salomão é muito interessante, porque Deus deu sabedoria a este homem para que ele pudesse conduzir o seu reinado com sabedoria. E enquanto Salomão, ele pôs em prática a sabedoria de Deus em sua vida, o seu reinado foi próspero. Salomão, então, ele colocou em prática o que vem dizendo no versículo 2 a 4, que diz assim: para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom senso. Quando Salomão, ele pôs em prática esta sabedoria de Deus em sua vida, o seu reinado foi muito próspero. Mas, infelizmente, Salomão terminou a sua vida praticando a maior insensatez de todas, registrado em 1 Reis, capítulo de número 11. Os irmãos lembram qual foi a maior insensatez de Salomão? Foi ter adquirido para si quase 1000 mulheres. Pense numa grande insensatez. Uma grande insensatez. E esta foi a ruína deste homem. Enquanto Salomão pôs em prática toda esta sabedoria que Deus lhe deu, o seu reinado foi muito próspero. Mas a partir do momento em que ele deixou de exercer esta sabedoria, quando ele deixou de pôr em prática nas suas escolhas, na sua vida, esta sabedoria de Deus, a vida de Salomão foi, infelizmente, uma grande insensatez, as suas decisões, aquilo que ele escolheu para si. Portanto, é muito claro que o tema central do livro de Provérbios, se fosse para a gente dizer qual é o tema principal deste livro, nós poderíamos resumir em uma só palavra: sabedoria. Sabedoria. Poderíamos resumir nessa só palavra, dizer que o tema central deste livro de Provérbios é a sabedoria. Em Provérbios, as palavras sábio e sabedoria, elas são usadas pelo menos 125 vezes. A palavra sábio e sabedoria. Pois o objetivo do livro é nos ajudar a adquirir e a colocar em prática essa sabedoria de Deus nas decisões e atividades do dia a dia, na nossa vida diária. E essa é a razão pela qual o apóstolo Paulo nos instruiu lá em Efésios 5,15, quando ele diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Como sábios. A Bíblia inteira, ela tem como objetivo de nos ensinar, de nos ajudar a termos um proceder sábio. E a palavra de Deus, ela tem este fundamento precioso, de nos dar sabedoria, de nos ajudar nas nossas decisões diárias, né? Portanto, nós podemos dizer que a sabedoria bíblica, ela tem como ponto de partida um relacionamento correto com o Senhor. Às vezes a gente entende por sabedoria bíblica a ideia de um QI avançado, a ideia de uma capacidade de instrução além da média, mas a sabedoria bíblica não se trata apenas de um QI avançado ou instrução de conhecimento aqui no aspecto colegial, mas quando a sabedoria bíblica, ela tem muito mais a ver com questões morais e espirituais. Por isso que ela tem tudo a ver com a ideia de um relacionamento correto com o Senhor. Significa olhar para o mundo mediante os padrões da verdade de Deus. Por isso nós podemos dizer que o versículo-chave de todo o livro de Provérbios é o versículo de número 7, que diz como aí na sua Bíblia? O temor do Senhor esse é o versículo-chave de todo o livro de Provérbios. Se você quer entender o livro de Provérbios, você tem que gastar tempo neste versículo. Ele é o versículo-chave para o entendimento de todo o livro de Provérbios, porque ele se trata justamente daquilo que eu disse, porque a sabedoria bíblica,
ela tem como ponto de partida um relacionamento correto com o Senhor. Por isso que o versículo 7, ele é um versículo chave, porque ele relaciona a sabedoria ao relacionamento com Deus. Por isso que ele diz, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Neste livro de Provérbios, há pelo menos 18 referências ao termo temor do Senhor. Só no livro de Provérbios há 18 referências a essa ideia do temor do Senhor, da ideia da sabedoria. Mas o que significa temer ao Senhor? O que significa temer a Deus? Temer a Deus significa, primeiro de tudo, reconhecer quem Ele é. É reconhecer Deus como sendo o Criador, é reconhecer Deus como sendo o Senhor, é reconhecer Deus como sendo o Pai sobre todas as coisas e respeitá-lo em função de quem Ele é. Isso é temer ao Senhor. E quando nós fazemos isso ouvindo com cuidado aquilo que Ele diz e obedecendo a sua palavra. Então, temer a Deus é reconhecer quem Ele é, reconhecer Ele como Senhor, como Criador, como Pai sobre todas as coisas e respeitá-lo em função de quem Ele é. E nós fazemos isso quando nós ouvimos com cuidado aquilo que Ele diz e obedecemos aquilo que Ele diz na sua palavra. Cientes de que a nossa desobediência o desagrada. Cientes de que a nossa desobediência rompe a nossa comunhão com Ele e faz sobrevir a nós a sua disciplina. Isso é temer a Deus. Isso é o temor do Senhor. Por isso que Salomão disse em Provérbios 13, ele nos admoesta a ter os mandamentos de Deus, o que sugere que devemos tratar a Bíblia, ou seja, a sua palavra, da mesma forma como nós tratamos a Deus. Então, Provérbios 13, Salomão sugere isso, que nós tememos os mandamentos de Deus. Ora, o que ele está querendo dizer? Que temer os mandamentos de Deus é a mesma coisa que temer a Deus. É a mesma coisa que temer a Deus. Portanto, nós precisamos entender que o relacionamento da palavra de Deus está intrinsecamente ligado com o relacionamento com o Senhor. Não tem como separar estas duas coisas. Temer a Deus é a mesma coisa que temer a sua palavra. E temer a sua palavra é a mesma coisa que temer a Deus. Por isso que João 14, 21 vai dizer algo interessante. Os irmãos conhecem esse texto? Bastante conhecido nosso. Que diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, né? E aquele que me ama também será amado por meu Pai, e eu me manifestarei a ele. Então você percebe que o nosso relacionamento com Deus está intrinsecamente ligado ao quê? Aos seus mandamentos. Ou seja, o Senhor diz que aquele que o ama, aquele que tem um relacionamento com Ele, é aquele que guarda os seus mandamentos. Ou seja, ninguém pode dizer que ama a Deus se não guarda os seus mandamentos. E aquele que não guarda os seus mandamentos, o Senhor não ama, porque ele não ama o Senhor. Porque é condicional. Ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama, e esse que me ama é amado pelo meu Pai, e eu também o amo por conta disso. Então, se ele não guarda os meus mandamentos, eu também não o amo. Então você percebe que há uma relação entre o nosso relacionamento com Deus em um relacionamento com a sua palavra. Então nós precisamos entender isso. Portanto, destratar a palavra é o mesmo que destratar a Deus. Não tem como separar uma coisa da outra. Assim como quem destrata o filho, destrata o pai, porque ambos são um só. Porque ambos são um só. Mas quem é a palavra? Quem é a palavra? Quem é a palavra de Deus? Quem é a palavra? Quem os irmãos acham que é a palavra? Quem vocês acham que é a palavra? É quem, Wilson?
Só o Wilson que sabe que é Jesus Cristo. A palavra é Cristo. Ele é o verbo, a palavra. Ele é o verbo encarnado. Cristo é a palavra. Portanto, quando você destrata a palavra, você destrata Cristo. Por isso que interfere diretamente no relacionamento com o Senhor. Por isso que isso interfere diretamente com o relacionamento nosso com o Senhor. E aí a pergunta que eu faço é essa: como você tem tratado a palavra? Como você tem tratado Cristo? Só pega nele quando vem para a igreja? Só abre a Bíblia quando está na igreja? Como então você diz que tem um relacionamento com Cristo, se você o destrata? Deus manifestou a sua sabedoria de 3 maneiras. A primeira, através da criação. Veja comigo o versículo 19 do capítulo 3 de Provérbios. Versículo 19 de Provérbios, capítulo 3, diz assim: o Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Então você percebe claramente que a criação, o fato de Deus ter criado todas as coisas, essa foi uma maneira de Deus tornar conhecido a sua sabedoria. É quando você olha para esse universo multifacetado, inteligente, complexo, quando você olha para a vida, para essa estrutura, não tem como se render. Não tem como não se render a uma mente sábia. Deus é o projetista disso tudo. Ele é a mente pensante. E por isso que a criação reflete a sabedoria de Deus. Quão sábio é este Deus? E essa foi uma das maneiras que Deus escolheu para tornar conhecida a sua sabedoria através da criação. A outra maneira que Deus escolheu para manifestar a sua sabedoria, a primeira, a criação, a segunda foi a sua palavra escrita. Veja comigo Deuteronômio, capítulo 4, versículo 6. Depois que Deus deu a palavra ao povo, diz assim no verso 6, Deuteronômio 4, 6. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos estes estatutos dirão, certamente este povo é gente sábia e inteligente. Essa foi outra maneira que Deus escolheu de revelar, de manifestar a sua sabedoria. A primeira através da criação e outra através da sua palavra, de modo que o povo, que povo é esse que tem uma palavra, estatutos como esse? Por isso esse povo é sábio, inteligente, porque tem esta palavra como fundamento para suas decisões. E a última maneira que Deus escolheu para revelar a sua sabedoria, nós podemos dizer que foi uma projeção da revelação desta sabedoria de Deus, onde começa na criação, vem na sua palavra, e chega um momento onde ela toma uma conotação bem maior. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo de número 1. Depois a gente volta para o texto, tá? 1 Coríntios, capítulo de número 1. Paulo vai dizer assim, ele falando sobre a sua pregação, sobre a sua mensagem, no verso 22, ele vai dizer assim, capítulo 1, versículo 22. 1 Coríntios 1,
22. Ele vai dizer assim: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Cristo é a sabedoria de Deus. Ele é a personificação da sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus assumiu uma forma, ela tomou o corpo, o verbo encarnado. É a sabedoria de Deus. E ele prossegue dizendo assim, capítulo 2, a partir do verso 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, nós expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, que antes estava oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa, que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se tivessem conhecido essa sabedoria de Deus, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Cristo é a sabedoria de Deus, personificada. A maior demonstração da sabedoria de Deus, que outrora estava oculta, mas que agora ela nos foi revelada, Cristo Jesus. E o Espírito nos revela, como diz o verso 10, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Que coisa maravilhosa. Cristo é esta sabedoria de Deus, o verbo encarnado. Então, Deus ele foi manifestando a sua sabedoria desta forma para o homem. Não tem como o homem ser ignorante quanto a isso. Através da criação está acessível para todo mundo. Cristo Jesus veio à terra. A palavra de Deus é um dos livros mais vendidos em todo o mundo. A sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus. Você entende agora o porquê de Provérbios ser a palavra de Deus e, portanto, o poder de Deus para a salvação? Está começando a fazer sentido, mas eu ainda vou explicar ainda mais. O capítulo 1 de Provérbios, e agora eu quero convidar você a voltar para lá. O capítulo 1 de Provérbios, ele é um convite. É um convite para recebermos esta sabedoria de Deus, que, como nós já aprendemos, ela foi personificada. E ela tem um nome. Como é o nome? Jesus Cristo. Embora neste momento Salomão estivesse trazendo, usando figuras ilustrativas de um pai, de mãe, ensinando o seu filho que ele recebesse essa sabedoria, mas sem dúvidas Cristo, ele é esta sabedoria de Deus. E aí nós vamos ver aqui os pormenores desse convite que é colocado no primeiro capítulo de Provérbios, a recebermos esta sabedoria de Deus. E como nós já aprendemos, ela foi personificada em Cristo Jesus. Veja comigo os versos 20 e 21. O convite a recebermos essa sabedoria de Deus, ela é feita nesses dois versículos, que diz assim: grita na rua a sabedoria, nas praças, levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Meus irmãos, o texto começa dizendo, qual é a primeira palavra do versículo 20 na sua Bíblia? O meu é grita, no seu é qual? É grita também, tem alguma outra coisa diferente?
sabedoria, a sabedoria. A ideia é de pronunciar mesmo. A ideia é de gritar. A ideia de gritar é falar alto, né? Então, o que o texto está querendo dizer? Que Deus está fazendo um convite, ou seja, Deus não está em silêncio, mas Deus está convidando a todos em alto e bom som. Está gritando. Está gritando. Meu irmão, quando você olha para o universo criado, isso é um grito de Deus. O homem deveria olhar para isso e dizer, meu Deus, quem fez isso tudo? Que coisa grandiosa. É um grito de Deus, né? É um grito de Deus. Então, Deus não está em silêncio, mas convidando a todos em alto e bom som. Ninguém pode dizer que não está ouvindo. Ninguém não pode dizer que não está ouvindo. Como eu já falei, Deus fala através, primeiro de quê? Que eu disse? Da criação. Deus fala primeiro através da criação. Veja comigo o que diz o texto de Romanos, capítulo 1, versos 20 e 21. Os irmãos lembram desse texto? Alguém lê aí em bom alto som. Grite. Não, estou brincando. Romanos 1, 20 e 21. Ok. Então percebe-se que Paulo diz que os atributos de Deus podem ser manifestos através das coisas que foram criadas. E por isso que Paulo vai dizer que os homens são o quê? Indesculpáveis. Ninguém pode dizer, eu não ouvi. Eles são indesculpáveis. Tanto é que o texto vai dizer que eles têm conhecimento de Deus, mas não glorificam a Deus por esse conhecimento que têm. Antes eles se tornaram nulos nos seus próprios pensamentos. Então Deus está falando, Deus não está em silêncio. Essa sabedoria de Deus grita. Está aí para todo mundo ouvir. Está falando em alto e bom som para todos o ouvirem. O que diz o Salmo 19? Outra pessoa, por favor, faça essa leitura. Salmo 19, versos 1 a 4. Jonael, que tem uma voz potente, uma voz grossa, de locutor. Versículo 1 a 4. Por toda a terra se faz ouvir a sua. O Senhor fala. O Senhor fala. A criação revela Deus e fala. Por todo o mundo se ouve a sua voz. Ele fala em alto e bom som. Essa sabedoria de Deus. Por isso que o homem é indesculpável. Ele não pode dizer que não ouviu. Ele não pode dizer isso. O Senhor está fazendo esse convite a todos. Em alto e bom som, porque em todo mundo se faz ouvir a sua voz. Deus fala através de várias maneiras. E eu queria outra pessoa, queria aí o irmão Rafael. Hebreus, só para finalizar. Hebreus 1, versículo 1 e 2. Hebreus 1, versículo 1 e 2.
Então percebe, Deus falou de muitas vezes e de várias maneiras. Deus sempre falou. E Deus continua falando. Falou, a criação usou várias maneiras, usou seus profetas, Cristo Jesus, a criação, sua palavra. São muitas coisas que Deus, são muitos instrumentos que Deus usa para falar. São muitos instrumentos que Deus usa para falar. Por isso que o homem é indesculpável. E Deus continua falando hoje, amém? E hoje nós somos o instrumento que Deus usa para continuar falando também às pessoas. De todos esses elementos que nós citamos, nós também somos o instrumento que Deus escolheu para falar sobre essa sabedoria. Paulo vai falar isso em Efésios, e agora eu vou fazer essa leitura, de Efésios capítulo de número 3. Estou fazendo essas viagens na Bíblia para você entender que tudo que eu estou querendo dizer está nas Escrituras. Efésios, capítulo de número 3, Paulo vai dizer assim: a mim, a partir do verso 8, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, quem é a sabedoria de Deus? Se torne o quê? Conhecida. Esse foi o tempo em que Deus escolheu a sua igreja para tornar conhecida a sabedoria de Deus. Então veja quantos elementos Deus tem usado para falar. Deus continua falando, e de várias maneiras. O Senhor, aqui como o texto diz em Provérbios, grita de tantas informações, de tantos elementos que Deus utiliza para falar. E é interessante esse texto que ele não somente fala, mas bem como em todos os lugares. Veja os lugares que são citados no texto. Porque alguém poderia dizer, mas aonde é que ele está falando? Em vários lugares. Ele falou de várias maneiras e também fala em todo mundo, em todos os lugares. Olha o texto. Grito, quais são os lugares? No verso 20 e 21 que ele grita. Na rua, nas praças, nos altos muros, na entrada das portas. E tem mais um. E nas cidades. E nas cidades. Ele grita na rua, nas praças, nos altos muros, na entrada das portas e nas cidades. E nas cidades. Em muitos lugares. E como a gente já leu o texto, o Salmo, em toda a terra se faz ouvir a sua voz. Mas o que Deus tem falado? O que é que Deus tem falado e para quem Ele tem falado? Vejamos o restante dos versículos. Para quem Deus tem falado e o que Deus tem falado? Verso 22. Para quem é que Ele fala? Veja, olhe para o texto e tente identificar. São para quantas pessoas? São quantos tipos de pessoas para quem ele fala? 3. O primeiro é quem? Honestos. O segundo, escarnecedores. E os terceiros? E o terceiro? Os loucos. Os nécios são aqueles ignorantes. Os escarnecedores são os zombadores, aqueles que zombam da sabedoria de Deus. E os loucos são aqueles que Paulo falou em Romanos capítulo 1, 22, que inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. São esses os loucos, aqueles que desprezaram a sabedoria de Deus, como Paulo disse em 1 Coríntios 1, 23.
são loucos, desprezaram, desconsideraram a sabedoria de Deus. Olha o que diz o verso 32, desse mesmo capítulo, a parte B. Esses são aqueles que têm a impressão de que o seu bem-estar, olha o que o texto vai dizer, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Esses são os malucos, os loucos, que desprezam a sabedoria de Deus, que acham que estão tudo bem consigo mesmo, mas que no final, isso vai levar eles para onde? A perdição. Esses são os loucos. Os necios, ignorantes, os escarnecedores e os loucos. São para esses três tipos de pessoas que Deus tem chamado eles a atenção. E como diz o versículo 7, que eu disse que era o versículo chave, vai dizer: o temor do Senhor é o princípio do saber. Mas o que os loucos fazem com isso? Desprezam a sabedoria e o ensino. Desprezar a sabedoria é desprezar quem que eu disse? Cristo Jesus. É isso que os loucos fazem. Acha que é loucura. Não conseguem compreender que Cristo Jesus é o poder de Deus e a sabedoria do Senhor. Acho que isso é tolice. Eles desprezam a sabedoria de Deus. E como eles desprezam a sabedoria de Deus, o texto vai dizer no verso 32 que isso os leva à perdição. E é por isso que o mundo está perdido. E é por isso que os loucos são perdidos, porque desprezam a sabedoria de Deus. Deus tem chamado esses homens. O que Deus tem falado para eles? Deus tem chamado esses homens ao arrependimento. A palavra é muito clara quando diz: até quando? Até quando é que vocês vão viver assim? Até quando é que vocês vão viver desprezando esta sabedoria? Até quando é que vocês vão viver nesta condição? Esse até quando é um convite a sair da condição que se está e abraçar esta sabedoria de Deus. Até quando serão ignorantes? Até quando serão loucos? Até quando serão escarnecedores? O convite é: saia desta condição e abrace a sabedoria. E abrace a sabedoria. Esse é o convite que é feito. Olha o que vai dizer os versículos posteriores, verso 23. Ele vai dizer: atentai para a minha repreensão. E a repreensão é essa: eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Atentem para a repreensão. Saiam desta condição. Recebam esta sabedoria que lhes é oferecida. Porque se vocês fizerem isso, eu derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Esse é o convite que o Senhor faz a esse povo. Porque Deus, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados quando nós nos arrependemos. Se o homem sair da sua condição e receber a Cristo como Salvador, é isso que Ele faz. Ele derrama sobre nós o seu Espírito. E Ele nos faz saber as suas palavras. Como Paulo disse, que o Espírito Santo nos revela essa sabedoria de Deus. Então, aquele que sai da sua condição e recebe a Cristo Jesus, a sabedoria de Deus, este recebe, é derramado sobre ele o Espírito Santo, e ele passa a compreender as palavras do Senhor. E no caso, Cristo Jesus. Mas o que o texto vai dizer que acontece com aqueles que rejeitam este convite? Olha o que o texto vai dizer, o que é que acontece com aqueles que rejeitam esse convite. Verso 24 a 31. Mas, porque clamei, e vós recusastes, porque estendi a mão, e não houve quem atendesse, antes
rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão, sabe o que é que vai acontecer? Verso 26. Também eu me rirei na vossa desventura, ou seja, na vossa desgraça. E em vindo o vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Talvez você olhe para o texto e diga, rapaz, mas esse Deus é muito sarcástico, né? Porque ele disse que iria rir da desgraça do outro, iria zombar da desgraça do outro. Perceba que Cristo deu a eles o colhimento, os seus frutos. O que era que antes eles estavam fazendo com a sabedoria de Deus? Escarnecendo. Os escarnecedores fazem isso. Zombam de Cristo, zombam da sabedoria de Deus. E agora na sua perdição, sabe quem é que vai estar zombando deles? O próprio Deus. A sabedoria que foi rejeitada. A sabedoria que foi rejeitada. É isso que recebem aqueles que rejeitam a sabedoria de Deus. Desgraça, terror, perdição, aperto e angústia. É isso que recebe aqueles que desprezam a sabedoria de Deus. Desgraça, terror, perdição, aperto e angústia. Esses comerão do fruto do seu procedimento, porque essa é uma lei natural, como disse Paulo em Gálatas 6, 7. Aquilo que o homem semear, ele colherá. Ele colherá. Não tem como não ser. Por isso que o texto diz, portanto, comerão do fruto do seu procedimento. Foi isso que você escolheu? Rejeitou a minha sabedoria? É desgraça, é terror, é perdição, é aperto e é angústia. E o pior de tudo é que quando chegar esse momento, não vai ter mais volta. Porque o texto vai dizer, no verso 28, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não hão de me achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não haverá depois, para esses que acham que haverá um depois. O tempo é agora. O convite é para agora. O convite à sabedoria é agora. Porque se continuar rejeitando, é sobre a vida destes, o juízo é esse. Desgraça, terror, perdição, aperto e angústia. E quando chegar esse momento, vão procurar o Senhor, vão invocar, mas Ele não vai mais responder. Porque há um tempo deste convite. O convite é feito com um tempo. E vai chegar um momento em que as portas se fecharão. E não vai mais poder receber esse convite. Porque esse convite é dado com um tempo exclusivo. E o tempo é agora. Portanto, se receber, o verso 33 vai dizer a conclusão. Mas o que me der ouvidos, o que acontece com esse? Habitará seguro. Mas o quê? Tranquilo e sem temor do mal. Eis diante de você a sua escolha. Quero nesse momento orar pelos meus irmãos. Mais uma vez o Senhor nos convida a recebermos a sua sabedoria. Se você já recebeu a Cristo Jesus, a sabedoria personificada, mas está com dificuldade de viver a caminhada com Ele, peça sabedoria, como disse Tiago,
e Deus dá ela liberalmente para todos nós. Mas se você ainda não recebeu esta sabedoria que é Cristo Jesus, você não vai conseguir ter uma vida sábia sem antes receber a própria vida, que é Cristo Jesus. Não despreze a sabedoria de Deus. Busque conhecer sua palavra. Rejeitar a palavra é rejeitar Cristo. Deus se revelou a nós por meio da sua palavra. É a sabedoria de Deus. Busque todos os dias essa palavra. Ela fará de você sábio. Ela é o caminho para o relacionamento com Cristo, porque Ele é a palavra. Ele é a sabedoria de Deus. Pai bendito e maravilhoso, estamos todos nós nesse momento em sua gloriosa presença, com os corações contritos e quebrantados. Pai, de fato o Senhor tem falado. Como vimos hoje, ó Deus, o Senhor fala. Pai, não permita com que o barulho ensurdecedor deste mundo nos impeça de ouvir a Tua voz. Pai, nos ensina a separarmos tempos preciosos para ouvirmos as Tuas preciosas instruções contidas na Tua palavra. Pai, sabemos que a Tua palavra é a sabedoria do Senhor, Cristo Jesus, o nosso Salvador. É por meio dela que o Senhor nos ensina. Deus, não nos deixe rejeitarmos as instruções do Senhor. Pai, não nos deixe tomarmos decisões de não termos apreço para com a Tua palavra. Pois sabemos que quando destratamos a Tua palavra, é a Ti que destratamos. Porque aqueles que Te amam guardam os Teus mandamentos. Pai bendito, e nos usa como igreja. Continua nos usando como igreja para continuarmos a proclamarmos nos quatro cantos do mundo que Cristo é a sabedoria de Deus. Embora possa ser loucura para o mundo, mas é o poder do Senhor e a sabedoria de Deus. Nos usa, Deus bendito. E não nos deixe nos envergonharmos do Evangelho de Cristo, porque é a sabedoria do Senhor. Pai, te agradecemos por hoje, por a Tua palavra, que mais uma vez nos trouxe lições preciosas. E assim oramos ao Senhor nesta noite, no nome de Jesus. Amém.